Você já parou diante do espelho e se perguntou se o Criador sorri mais para aqueles que têm as mãos cheias de ouro? Vivemos em um mundo onde o sucesso é medido por números em uma tela e o favor divino é frequentemente confundido com o conforto material. Mas será que uma conta bancária farta é o eco da voz de Deus dizendo que você está no caminho certo? Há uma ilusão silenciosa que tem envenenado a mente e a alma de muitos peregrinos nesta jornada terrena. Ensinaram-nos que a fé verdadeira funciona como uma moeda de troca, onde a devoção compra a imunidade contra a dor e garante a ausência de dificuldades. Essa visão reduz o Deus do universo a um despachante de luxos, ignorando a profundidade real da cruz. Quando abrimos o livro sagrado e buscamos a verdade nua, percebemos que os gigantes da fé caminharam por estradas áridas. A busca pela aprovação de Deus raramente pavimenta um caminho coberto de pétalas e tapetes macios. Pelo contrário, a história nos mostra que o céu muitas vezes confia suas maiores revelações àqueles que nada possuem nesta terra. Pense na sabedoria antiga de Salomão, um homem que experimentou o ápice do luxo, da fama e do poder humano. Ele olhou para os palácios que construiu, para as riquezas que acumulou, e suspirou dizendo que tudo aquilo era apenas vaidade e correr atrás do vento. A abundância não preencheu o vazio de sua alma, provando que o coração humano tem um tamanho que a matéria não consegue ocupar. A falsa teologia da prosperidade sugere que o sofrimento é um sintoma de abandono ou um castigo por falta de fé. No entanto, se isso fosse verdade, teríamos que arrancar páginas inteiras da Bíblia e ignorar as lágrimas dos justos. O próprio Filho de Deus não tinha onde reclinar a cabeça, mostrando que a verdadeira nobreza não requer um endereço luxuoso. Considere a vida do patriarca Jó, um homem de integridade inabalável, que perdeu absolutamente tudo o que tinha em um único dia. Os seus amigos, cegos por uma religiosidade rasa, tentaram convencê-lo de que a sua pobreza repentina era o sinal claro da ira divina. Mas no meio das cinzas, Jó encontrou uma revelação de Deus tão profunda que nenhuma fortuna terrena poderia comprar. O salmista Asaf também enfrentou a mesma crise quando seus olhos se desviaram da eternidade e fixaram-se no relógio do tempo presente. Ele confessou que seus pés quase escorregaram ao invejar a arrogância dos ímpios, vendo que eles acumulavam riquezas enquanto zombavam do céu. A amargura apertou seu peito, fazendo-o questionar se valia a pena manter o coração limpo em um mundo de corrupção premiada. A cura para a cegueira espiritual de Asaf só aconteceu quando ele parou de olhar para fora e entrou no santuário de Deus. Ali, no silêncio da contemplação, ele compreendeu o destino final das ilusões terrenas e a fragilidade daqueles que confiam na própria riqueza. Ele descobriu que estar perto de Deus era o seu verdadeiro bem, a única herança que a morte não poderia roubar. É no santuário da nossa própria consciência, à luz da palavra, que os ídolos do materialismo são derrubados. O renomado teólogo John MacArthur nos alerta com precisão que o evangelho da prosperidade é uma mentira cruel que cega as pessoas para a santidade. Ele nos lembra que Cristo não morreu para nos dar um estilo de vida confortável, mas para nos libertar do pecado e da ira vindoura. A cruz nunca foi um atalho para o sucesso financeiro, mas sim um convite para a renúncia do nosso próprio egoísmo. O jovem rico dos evangelhos é o retrato trágico de alguém que possuía o selo de aprovação da sociedade, mas reprovou no teste da eternidade. Ele foi embora triste diante de Jesus porque o seu coração estava acorrentado aos tesouros que as traças e a ferrugem iriam corroer. A verdadeira tragédia humana não se encontra na escassez de recursos, mas na ausência do Criador. O pastor Hernandes Dias Lopes ensina, com grande sabedoria, que a maior miséria não é ser pobre, mas ter muito dinheiro e viver sem Deus. A riqueza sem a graça é apenas uma anestesia temporária que esconde as fraturas expostas de uma alma que caminha para a perdição. O apóstolo Paulo entendeu esse mistério como poucos, escrevendo as palavras mais encorajadoras de sua vida a partir das celas frias de uma prisão romana. Ele declarou aos filipenses que havia aprendido o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, fosse na fartura ou na fome. O contentamento de Paulo não era uma apatia conformista,
mas uma paz indestrutível ancorada na suficiência de Cristo. Quando a nossa identidade está firmada em quem Deus é e não naquilo que Ele pode nos dar, a ansiedade perde o seu poder de controle. A aprovação de Deus não se reflete nos carros importados que estacionamos na garagem, nem nas marcas de grife que vestimos. O favor do céu repousa suavemente sobre o coração quebrantado, contrito e que teme a palavra do Senhor com reverência sincera. O Mestre nos mandou observar os lírios do campo e as aves dos céus, que não trabalham nem estocam, mas são perfeitamente sustentados pelo Pai. Ele nos ensinou que a raiz de muitos males é a fascinação enganosa pelo dinheiro, que sufoca a semente da palavra como se fossem espinhos. Quem corre apressadamente atrás das riquezas acaba perdendo o fôlego necessário para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos resgatar a beleza de uma fé simples, que não exige luxos para ser grata pelas misericórdias que se renovam a cada manhã. A verdadeira prosperidade espiritual é dormir em paz, sabendo que nenhum pecado não perdoado pesa sobre a sua consciência no fim do dia. É saber que, mesmo se o pão faltar na mesa amanhã, o amor do Pai jamais faltará para sustentar o seu espírito. Não permita que a cultura do excesso faça você se sentir rejeitado por Deus durante as estações de aperto e escassez. Muitas vezes, o silêncio e a privação são o cinzel que o grande escultor utiliza para moldar a imagem de Cristo em nós. As dificuldades financeiras podem ser a escola silenciosa, onde aprendemos a depender menos das nossas próprias forças e mais da providência celestial. Se você quer viver a verdade dessas palavras, comece a aplicar a sabedoria divina na administração cotidiana da sua vida. Pare de medir o seu valor e a sua dignidade pela régua de um mundo que está passando e que jaz no engano. Aprenda a celebrar o simples, agradecendo por cada refeição, por cada abraço da sua família e pelo milagre invisível que é estar vivo. Pratique a generosidade com leveza e sem esperar que as suas boas obras funcionem como uma semente de retorno financeiro. Ajude quem precisa apenas pelo privilégio de imitar a natureza amorosa e doadora do seu Pai que está nos céus. Ao abrir as mãos para compartilhar o pouco que tem, você quebra as correntes do apego e encontra a verdadeira alegria que o dinheiro jamais poderia comprar. O mundo continuará o seu ciclo frenético, buscando aplausos, segurança em cofres e uma felicidade plastificada que derrete no primeiro calor da angústia. Mas você foi chamado para ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e não murcha sob o sol inclemente. As suas raízes estão mergulhadas na eternidade, e é de lá que você extrai o sustento que mantém a sua esperança verdejante. Descanse na suficiência do amor que o encontrou quando você ainda andava sem rumo e sem esperança. Não importa o tamanho das suas lutas ou o peso dos boletos que insistem em roubar a sua paz no meio da madrugada. Você é visto, é conhecido pelo nome, é amado pelo Criador do universo, e essa é a única aprovação que realmente importa. Que essa verdade caia sobre o seu coração cansado como um bálsamo suave, acalmando os ventos da ansiedade e dissipando o medo do amanhã. Respire fundo, solte as tensões que os seus ombros têm carregado e permita que a graça de Deus preencha os espaços vazios da sua alma. Caminhe de cabeça erguida, não porque você tem muito, mas porque você é habitado por aquele que é dono de todas as coisas. Antes de encerrarmos nossa reflexão de hoje, eu gostaria de pedir que você deixasse aqui nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde está assistindo. Nós queremos muito orar por você, pela sua família ou por algum parente próximo que você saiba que está passando por alguma dificuldade. Por favor, deixe também o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para receber o alerta sempre que postarmos um conteúdo novo.